Recentemente, eu participei de um congresso, um circuito de palestras sobre diabetes e o tema que eu expus foi exatamente a relação que existe entre o estresse e essa doença, diabetes. É sobre isso que a gente vai falar agora. A primeira coisa que devemos ter em mente é que é muito difícil o estresse causar a diabetes, mas sem dúvida nenhuma ele agrava a doença. Porque é uma reação normal do corpo quando o corpo sente que precisa lutar ou fugir, uma reação de ataque. E os desencadeadores do estresse podem ser tanto físicos quanto mentais. E também vocês já sabem que temos estressores internos, que a nossa mente cria e nós geramos, e estressores também externos. Dessa forma, os hormônios do estresse podem afetar diretamente a glicemia, porque quando nós estamos em situação de alerta, o nosso corpo todo se prepara para lutar ou fugir. É uma reação em cadeia, né? Então ele pode afetar a glicemia impedindo o seu corpo de produzi-la ou fazendo com que o seu corpo utilize ela de forma inadequada. Em pessoas com diabetes, então, o estresse ele pode afetar de duas formas. Você não consegue cuidar direito da sua rotina, da sua alimentação, provavelmente está abusando de doce, abusando de álcool, fazendo menos exercício, não está conseguindo ajustar o seu tempo para realizar as atividades que você precisa realizar para diminuir os efeitos da doença. E a segunda forma é que pessoas com diabetes tipo 1, quando estão estressadas, né, esses hormônios do estresse podem elevar ou diminuir drasticamente a glicemia. Em diabetes tipo 2, eles tendem a elevar muito a glicemia no sangue. Então é preciso realmente estar atento ao nível de estresse que você tem no dia a dia e cuidar disso no trabalho, em casa, com a sua família. Procurar sempre ter pensamentos positivos, elevar a sua mente, fazer práticas saudáveis para diminuir os níveis de estresse, porque a diabetes é uma doença chata, muito delicada, em que você precisa realmente ter novos hábitos, incorporar novos hábitos. Então tudo pode se tornar mais difícil e estar passando por essa doença pode te tornar ainda mais estressado e agravar ainda mais a doença. Cuidar de si, fazer algumas práticas para diminuir o seu nível de estresse podem também te ajudar a estar cuidando da diabetes. Ah, Simone, mas não é possível que o meu emocional vai afetar a doença. Vai, e muito. Tem 3 situações possíveis que podem elevar as taxas de açúcar no seu sangue. Quando a insulina é insuficiente, quando o pâncreas não produz a insulina e em situações que o seu corpo não consegue absorver a insulina. O seu emocional está diretamente relacionado com alguma dessas situações quando você sofre com essa doença. Porque em momentos de estresse, o seu corpo libera muita adrenalina e muito cortisol. Esses hormônios têm ação contrária à da insulina. Por isso, o diabetes emocional ele pode acontecer indiretamente pelo estresse, porque em muitos casos isso vai gerar também obesidade e o risco de desenvolver outras doenças pode aumentar muito quando você está com excesso de cortisol e adrenalina no organismo. Mas é importante também ressaltar que se você tiver um estresse crônico, uma situação assim realmente muito pesada e liberar constantemente adrenalina, cortisol, não tiver pausas, não der um alívio para o seu sistema, pode ser que você desenvolva a doença por falta de produção de insulina suficiente. E por que isso acontece? Porque nessa situação de alerta, você ativou muito o sistema simpático.
E nessa ativação do sistema simpático, você precisa gastar energia, né? Você para de armazenar essa energia. E por isso, a secreção de insulina desce ladeira abaixo. O ponto que eu quero trazer de reflexão para você é como prevenir a diabetes emocional, né, causada por esse estado emocional confuso, estressante, e também como evitar que isso agrave a sua doença. Fazendo práticas de controle do estresse. Você precisa ter acesso a algumas ferramentas no seu dia a dia para trazer consciência e controle emocional, principalmente para que você consiga cuidar da sua alimentação, ter uma vida mais regrada e conviver com essa situação de forma que você não fique ainda mais estressado. Então busque atividades que te deem prazer e que realmente diminuam os efeitos do cortisol no seu corpo, ativem o sistema parasimpático, que é a resposta de relaxamento, porque não é só na mente, né? O comando que nós estamos dando aqui está afetando o corpo inteiro e fazendo um reboliço com os nossos hormônios. E se você realmente quer cuidar da sua saúde, comece cuidando do seu emocional, cuidando dos seus pensamentos e fazendo práticas físicas que vão te ajudar a ter mais controle sobre tudo isso. Por isso eu indico o e-book Livre do Estresse. Lá você vai encontrar várias ferramentas para cuidar não só do seu corpo físico, como também da sua mente e diminuir os hormônios do estresse no seu sangue. Se você acha que esse conteúdo interessa a alguma pessoa que tem a doença ou que está muito estressada, que está correndo o risco de desenvolver a doença, compartilhe esse vídeo, manda para ela e vamos fazer essa informação chegar ao maior número de pessoas possível. Gratidão pela presença, até o próximo vídeo.